E se eu te dissesse que Neymar presenciou um momento de humilhação tão marcante que mudou tudo? Um episódio que aconteceu bem diante dos olhos dele e que deixou todos ao redor em silêncio absoluto? Mas o que ele fez em seguida provou, mais uma vez, que sua grandeza não está apenas dentro de campo, mas também fora dele. Essa história não é sobre futebol, nem sobre fama. É sobre algo muito maior, sobre respeito, lealdade e caráter. O que aconteceu naquele banco não foi apenas uma situação desconfortável, foi um reflexo de algo muito comum em nossa sociedade. O preconceito silencioso, o julgamento pela aparência, a arrogância disfarçada de autoridade. Mas Neymar estava ali, e ele viu tudo. E quando chegou a hora, sua reação não foi apenas surpreendente, foi transformadora. Se você já sentiu na pele o que é ser tratado com menosprezo, ou já presenciou uma injustiça e não soube o que fazer, essa história vai te tocar de uma maneira que você jamais imaginaria. Então fique comigo até o final, porque hoje vamos entender como um simples gesto pode valer mais do que 1000 palavras. Era um dia comum, um banco movimentado, filas extensas, pessoas apressadas tentando resolver seus problemas. Entre elas, um homem simples, discreto, mas que carregava uma responsabilidade enorme. Ele era o motorista de Neymar, alguém que trabalha nos bastidores, garantindo que tudo corra bem na vida de um dos jogadores mais famosos do mundo. O motorista entrou no banco para resolver um procedimento simples, algo que qualquer pessoa faz sem grandes dificuldades. Mas assim que se aproximou do atendimento, algo começou a mudar. O olhar de desprezo de um dos funcionários já indicava que ele não era bem-vindo ali. Talvez fosse suas roupas simples, talvez fosse o jeito humilde de falar. Mas a verdade é que, em poucos minutos, a impaciência e o desrespeito ficaram evidentes. As palavras frias começaram a surgir. O atendente falava com ele de forma ríspida, como se estivesse lidando com alguém sem importância. A fila começou a notar. Alguns clientes olhavam com desconforto, mas ninguém dizia nada. O motorista se manteve calmo, tentando lidar com a situação da melhor maneira possível. Mas o desrespeito não parou ali. A cada pergunta que ele fazia, o funcionário suspirava fundo, como se estivesse perdendo tempo. Começou a levantar a voz, deixando claro que não fazia questão de ajudá-lo. O ambiente, antes agitado, foi tomado por um silêncio incômodo. As pessoas percebiam o que estava acontecendo, mas ninguém intervia. Até que naquele exato momento, alguém entrou no banco. E essa pessoa mudaria completamente o rumo dessa história. Era Neymar. Ele chegou sem alarde, mas logo percebeu o que estava acontecendo. Seus olhos se fixaram na cena. Ele viu seu motorista sendo tratado como se não fosse ninguém. E naquele instante, ele tomou uma decisão. Uma decisão que definiria a diferença entre alguém que apenas assiste e alguém que realmente faz a diferença. Neymar caminhou calmamente até o balcão. Seu motorista, que até então estava envergonhado, notou sua presença e abaixou um pouco a cabeça, talvez sentindo que não queria incomodar seu patrão com aquele problema. Mas Neymar não hesitou. Ele olhou diretamente para o funcionário que, até aquele momento, mantinha um ar de superioridade. Sem precisar levantar a voz, sem nenhuma agressividade, Neymar apenas disse: "Esse homem trabalha comigo. Ele merece respeito." O silêncio tomou conta do ambiente. As palavras foram simples, mas o impacto foi imenso. O funcionário do banco ficou sem reação. As pessoas que estavam ao redor, que antes apenas observavam a humilhação sem intervir, agora encaravam a cena com olhos arregalados. Ninguém esperava que Neymar reagisse daquela forma. Mas ele não parou por aí. Ele fez questão de demonstrar publicamente que aquele homem não era apenas um motorista, mas alguém essencial em sua vida. Ele colocou a mão no ombro do funcionário e, olhando para todos no banco, disse algo que ninguém ali jamais esqueceria. Não importa se ele dirige um carro, se ele limpa um chão, se ele atende uma loja. Respeito é para todo mundo. E quem não sabe dar, não merece receber.
A força dessas palavras atingiu todos ali como um soco no estômago. O funcionário do banco, que antes parecia seguro de sua atitude arrogante, agora parecia envergonhado. O gerente do banco se apressou em tentar amenizar a situação, mas já era tarde demais. O recado estava dado. E o mais impressionante? Neymar não precisou gritar. Não precisou humilhar de volta. Não precisou criar uma cena de confronto. Apenas com um olhar firme e poucas palavras, ele ensinou uma lição que ficou marcada para sempre. A atitude de Neymar não impactou apenas aquele funcionário. As pessoas ao redor, que assistiram a tudo, começaram a refletir. Algumas se perguntavam quantas vezes já tinham feito o mesmo, tratado alguém com menos respeito, apenas por julgá-lo pela aparência ou profissão. Nas redes sociais, a história começou a circular. Pessoas que estavam no banco comentaram o ocorrido, e rapidamente a notícia tomou grandes proporções. Neymar, sem querer, tinha se tornado símbolo de algo muito maior do que o futebol. Outros jogadores e celebridades comentaram o ocorrido, reforçando a importância do respeito e da humildade. A lição estava dada, e o que parecia um simples dia no banco se tornou um exemplo de caráter e grandeza. Essa história não é apenas sobre Neymar. Não é apenas sobre um motorista sendo tratado com desrespeito em um banco. Essa história é sobre algo muito maior. Quantas vezes já vimos alguém ser humilhado apenas por sua profissão, sua aparência ou seu jeito de falar? Quantas vezes nos calamos diante de situações como essa, achando que não era problema nosso? Neymar poderia ter ignorado. Poderia ter resolvido tudo depois, longe dos olhos de todos. Mas ele escolheu agir. Escolheu mostrar que caráter não se mede por fama ou dinheiro, mas pela forma como tratamos os outros. O motorista de Neymar, um homem que passou anos servindo seu patrão com lealdade, naquele dia foi protegido por ele. Porque lealdade não é uma via de mão única. Lealdade é respeito. É saber que ninguém cresce sozinho. E agora eu quero saber de você. O que achou da atitude de Neymar? Você já presenciou algo parecido? Como você reagiu? Deixe sua opinião nos comentários, porque discutir histórias como essa é o primeiro passo para fazer a diferença. Se esse vídeo te tocou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias que inspiram, ensinam e fazem a gente refletir. Porque no final das contas, somos todos iguais. E respeito não deveria ser um privilégio, mas um direito de todos. Até a próxima!